Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco hoje por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se ali no Evangelho de Marcos, o guerreiro, o menor virá a ser 1000. Capítulo 6, eu quero ler com vocês a partir do verso 1 que diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com os seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres, exceto pôr a mão sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Irmãos, eu quero começar quebrando o gelo entre nós, né? Porque muitas vezes eu ficava assim, pensando de alguns irmãos falando assim, ó, tem coisa que a gente vê que até Deus duvida, mas está aqui na palavra, ó, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Tem coisas que até Deus fica assim, pensando, meu Deus, como pode? Bom, aqui é o contexto. Bom, eu creio que vocês já perceberam, é Jesus voltando para Nazaré. Um dos nomes dele é o Nazareno. É a cidade onde ele viveu logo depois de sair de Belém, justamente para cumprir a profecia dos profetas antigos, a fim de que toda palavra que foi dita sobre Jesus se cumprisse. Jesus se movia exatamente pela palavra, e assim devemos ser nós. Nós devemos nos mover pela palavra, meus irmãos. A palavra é o que dita o nosso caminho. A palavra é a nossa bússola espiritual. Nós não podemos mover pelo que nós sentimos. Irmãos, se nós nos movermos pelo que nós sentimos, muitas coisas nós deixaremos de fazer. Muitas mesmo. Muitas. Olha, esse negócio assim, ó, eu tenho que sentir no meu coração para fazer, isso não existe. Não existe mesmo, sabe? Eu faço muita coisa que eu não quero, e depois eu agradeço a Deus por ter me incentivado pela sua palavra. Mas eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Fala: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, onde tinha morado. E começa falando: no sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que haviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria de poder para realizar esses milagres? Irmãos, eu sei que tem pessoas que estão em diferentes fases do processo. E talvez vocês sejam desses aqui que se admiram com algumas coisas, com a mudança de algumas pessoas. Eu vivi isso. Eu vivi na minha vida. Dentro da minha casa mesmo eu vivi. Eu estou falando de pessoas. Uma vez eu estava na porta da minha igreja, lá, da igreja que eu congregava, e parou uma irmã que me conheceu na minha época antiga. Ela me via como um cheirador de cocaína. Ela me via como um maconheiro. E ela não acreditava me vendo de terno e gravata na porta da igreja. Como já tinha mudado. De lá para cá eu mudei mais. A intenção, meus irmãos, é que nós vivamos em constante evolução. A evolução do homem deve ser constante. Eu quero repetir. A evolução do homem deve ser constante. Por isso que nós devemos olhar bem as palavras. Olha, ele deixou uma região e voltou com seus discípulos para Nazaré. Nós sempre devemos deixar o passado lá atrás. Eu gosto sempre de citar com vocês para vocês não esquecerem. Paulo fala na carta de Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, capítulo 3, versículo 7, e avançando ao prêmio da soberana vocação. Irmãos, o para-brisa, ele é 20 vezes maior do que o retrovisor, porque nós temos que olhar 20 vezes para frente. O passado, ele é conselheiro. Nós devemos olhar para o passado simplesmente como lembranças daquilo que Deus já fez na nossa vida. e dos erros cometidos como conselheiro para que nós não caiamos no mesmo
buraco. É simples. E avançar. A nossa vida é para frente que nós estamos indo. Então é para lá que nós estamos indo. Agora as pessoas não querem que nós vá. Perceba que eles se admiravam, eles se espantavam com a sabedoria, e o poder para realizar milagres. O justo, além da fé, ele viverá de sabedoria. E o que é a sabedoria, Alisson? Não adianta nada eu ter conhecimento se eu não saber o tempo e o modo como aplicar todas as coisas. A palavra fala no livro de Salmo, em Provérbios, pelo menos por 3 vezes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é vida. Sabedoria te livra de muito mal, sabedoria te livra de muito perigo. O Senhor Jesus fala, fuja do perverso. Agora, é impressionante, porque continua falando, aí o que aconteceu? Eles viram, e vai acontecer isso em nossa vida. Pessoas que nós ajudamos, ou que nós queremos ajudar, não reconhecer em nós, sabe, tudo aquilo que nós podemos fazer por elas. A nossa história, o nosso testemunho de vida, não querem aprender, querem ensinar. Tem pessoas que são assim, que não querem aprender, que querem ensinar. Olha, eu gosto muito porque, olha só, fala aqui, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. A ofensa, ela levanta uma muralha. Toda vez que a pessoa se sente ofendida, ela simplesmente levanta uma muralha entre as pessoas. Não pode fazer nada. Uma pessoa que está ofendida com a outra. Isso acontece entre nossos relacionamentos. Toda vez, por que queriam matar Jesus, meu irmão? Porque aquele homem, ele era a própria vida. Agora, se sentiam ofendidos com a verdade? João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. E outro memezinho que eu já vi muito por aí, fala que, eu acho que é uma frase justamente daquele comediante, como é que é o nome? Eu esqueci agora, daquele que interpretou Jim Carrey, o Máscara. Ele fala que tudo hoje, não, na verdade não é dele não, é daquele outro que interpretou o Constantine. Eu esqueci o nome dele agora, mas bom, fica aqui. Ele fala assim, tudo hoje que nós dizemos é ofensivo, inclusive a verdade. Mas na verdade, a verdade é que a verdade é ofensiva já desde os primórdios da humanidade. Jesus era a verdade. Aquele homem era tão cheio de vida. Agora não se mata, irmãos, uma pessoa porque ela é bondosa. Se mata uma pessoa justamente porque nós não concordamos com os ideais nela e ela revela tudo aquilo que há de ruim em nós. Quem não quer transformação, mata a transformação. Se ofende. Eu quero ler com vocês porque eu quero ler com vocês um salmo que está em capítulo 97, versículo 10. Fala assim, é uma ordem do Senhor, fala assim, odeiam o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e livra das mãos dos ímpios. Esse texto aqui em Lucas, capítulo 4, eles retratam que depois que Jesus pregou na sinagoga e foi falando, eles colocaram Jesus na beira do precipício e sentiam vontade de empurrar Jesus de lá. Agora, na beira do precipício, meus irmãos, todo mundo pensa em suicídio. Eu quero repetir isso. Na beira do precipício é que se pensa em suicídio. Matar Jesus é suicídio. Odeiem o mal. Olha só o que o Senhor fala. Pois o Senhor protege a vida dos seus fiéis e livra da mão dos ímpios. Em Isaías capítulo 45, versículo 11, diz que envergonhados e humilhados serão todos os nossos inimigos. Agora, pensam nesses homens que fizeram mal para Jesus. Pensam como ficaram. Agora percebam. Ficaram admirados ficaram ofendidos porque não aceitaram a condição de Jesus. Então nós temos que quebrar essa muralha da ofensa em nossa vida. Olha, Jesus disse, um profeta recebe honra em qualquer parte, menos em sua cidade. E o que é a honra, irmãos? No significado da etimologia da palavra é dar um tratamento diferente. Nós devemos honrar todos, mas algumas pessoas são mais dignas de honra. Quem? Paulo fala em Romanos capítulo 13, versículo 4. Honra a quem tem honra. É com gratidão, meus irmãos. Agora, muitas pessoas, por entrarem num atalho, se perderam do caminho. Eu quero repetir isso. Muitas pessoas, por entrarem num atalho, e esse da ofensa, se perderam
no caminho. E é importante porque a gente saber disso, da questão da honra. O Senhor, ele é o mais digno de honra que nós podemos dar, um tratamento diferenciado, com temor, com reverência, com respeito, com muito respeito. Irmãos, o Senhor não tira a vida de ninguém, porque Ele não pode tirar, porque Ele é a própria vida. Ele toma de volta. Nós precisamos ter essa compreensão. O Senhor não tira a vida de ninguém. A vida que está em nós e que pulsa em nosso coração é dele. Agora, a ingratidão, meus irmãos, ela gera essa situação. Eu li uma frase, eu até citei ela nos shorts, nos vídeos menorzinhos, eu quero citá-la para vocês aqui. Diz que quem tem coragem para fazer o bem, é necessário ter muita sabedoria para suportar a ingratidão. Olha só como eles eram ingratos, não honraram o próprio mestre na sua cidade. E fala também dos seus parentes, da sua própria família. Por quê, irmãos? Por quê? Eu vou explicar isso. Honra a quem tem honra. É bem simples. As pessoas que cresceram com nós, elas conviveram com nós e vieram a nossa pior versão, os nossos pecados. Então, como muitas pessoas ainda não conseguiram uma transformação da mente, constantemente elas querem nos levar àquele lugar lá atrás. Mas eu vim de lá. Eu já sei o que acontece comigo se eu desistir. Eu quero ir para frente, rumo ao prêmio da soberana vocação, sabe, aonde Jesus tem uma promessa para mim que eu quero viver. Uma não, são várias. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem tem falado para mim, mas devemos tratar da mesma forma? Não. Quero ler com vocês um versículo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Vou ler o versículo 22. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Se sentiam ofendidos achando que era enganação, talvez. Mas aqui fala no versículo 23, qual é o que eu quero que vocês dêem uma atenção melhor. Fala assim, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus. Ele sempre julga com justiça. Um dos nomes o trono de Deus é firmado em verdade e justiça. Nós precisamos compreender isso. O livro de Salmos traz para nós isso, irmãos. O reino de Deus, o trono de Deus, o controle, ou seja, o trono de Deus fala que ele está sob o controle de todas as coisas. Está firmado em verdade e em justiça. E Jesus, aquela palavra de Pedro é se referindo a Jesus. E o que ele faz, irmãos? Bom, fala, por isso não pôde realizar alguns milagres, exceto curar, pôr a mão em alguns enfermos e curá-los. Exerceu cura ainda. Exerceu misericórdia, exerceu, sabe, aquilo que ele veio fazer. Agora é impressionante porque eu quero ler com vocês 2 versículos. Fala assim, quem fecha os olhos para a maldade causa problemas. Provérbios capítulo 10, versículo 10. Mas a repreensão clara promove a paz. E no versículo 11 fala, as palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Eles queriam era jogar Jesus, eles queriam condenar Jesus já logo ali por tudo que ele vinha feito. Principalmente os fariseus, nós sabemos como essas pessoas que não gostam de ver os outros fazendo bem. Mas o provérbio, 10, versículo 12, me chama muita atenção, porque fala assim, o ódio provoca brigas, que era o que eles estavam provocando. Então é fácil identificar o que é que está acontecendo. É bem simples, porque ele continua falando no versículo, mas o amor cobre todas as ofensas. E por isso Jesus curou. Jesus perdoou eles, irmãos. Jesus perdoou eles e ainda curou alguns. O amor cura todas as ofensas. Essa cura significa justamente isso. Mas eu quero terminar, que ele ficou admirado, irmão, com a incredulidade daquele povo. E eu não lembro se é no livro de Mateus ou justamente em Lucas, que fala que por causa da incredulidade do povo, ele não pôde realizar ali, operar muitos sinais e maravilhas. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com a incredulidade. Tem a questão da fé pequena, que é aquela fé que não é uma fé fracassada, segundo Jesus, que é uma fé que ele olha com atenção e ele está desenvolvendo com você através da palavra, do ouvir e das suas situações do seu dia a dia para que ela cresça e ela produza frutos para ele. O crer é a fé em ação, é a fé na prática, ajudar as pessoas, viver a dificuldade.
viver as questões do dia a dia. Agora, a incredulidade que fala aqui é justamente de blasfemar contra o nome de Deus, de negar o Senhor. Nós temos que tomar cuidado, porque com a incredulidade ele não pode operar milagres. Ele não faz, não é porque ele não pode, é porque ele não quer, irmãos. Ele não vai dar um sinal para uma pessoa que tem incredulidade no coração só para mostrar que ele é Deus. Deus não precisa se mostrar. Ele não está aqui para aparecer, ao contrário de alguns pensam. Ele pode fazer qualquer coisa. Então nós devemos crer, nós devemos entregar para o Senhor todas as nossas aflições, inclusive a incredulidade. Muitos homens, em Lucas 9, falam assim, um homem que apresentou o seu filho, que estava endemoniado, ele estava vendo o menino endemoniado, ele falou, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E quando ele falou aumenta a minha fé, o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Por quê? Porque a partir do momento que ele viu o milagre acontecendo, ele creu mais ainda no Senhor Jesus. Então nós devemos, meus irmãos, sempre crer naquilo que o Senhor falou, nas promessas. Quero terminar com Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixará de agir? Acaso ele conversa e deixará de intervir? Irmãos, no momento certo, ele cumprirá tudo que te falou. Ele cumprirá. Ele tem uma agenda, ele tem algo a qual está sendo cumprido, mas tribute toda a honra ao Senhor. Sabe, honre as pessoas que te ajudam, honre com gratidão, não seja ingrato. Sabe, não levante o muro da ofensa porque o irmãozinho ou uma irmãzinha que é amigo e amiga de verdade está falando a verdade para você. Sabe, de coisas que eles estão vendo que talvez nós não vejamos, está falando para nós, para mim também. Está falando de coisas que talvez nós não estejamos vendo, mas eles estão vendo que vai levar a um caminho de desgraça, a um caminho que talvez eles já tenham percorrido. Então respeito é lei. Que Deus abençoe. Quero deixar essa mensagem com vocês até uma próxima mensagem. O que foi declarado se cumprirá. Deus abençoe, até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.